Numa pequena aldeia, banhada pelo sol, Lopes embarcou numa viagem extraordinária que iria mudar para sempre a sua vida e a vida de um touro extraordinário chamado Nobel. Desde o momento em que Nobel nasceu, Lopes sentiu uma ligação inquebrável com ele, nutrindo o jovem touro com amor e carinho. Ao passarem inúmeros dias juntos nos campos, a sua ligação aprofundou-se, transcendendo a típica relação homem-animal. Lopes partilhava frequentemente os seus sonhos e medos com o Nobel, que parecia compreendê-lo de uma forma que as palavras nunca poderiam expressar. Os seus dias eram cheios de riso e alegria, com Nobel a cutucar Lopes de forma divertida, lembrando-o dos prazeres simples da vida. No entanto, a sua existência idílica enfrentou um desafio desolador quando as circunstâncias os forçaram a separar-se. Lopes ficou devastado, sentindo como se um pedaço do seu coração tivesse sido arrancado. A dor da separação pesou-lhe muito, mas ele manteve a esperança, acreditando que um dia voltaria a encontrar-se com o seu querido amigo. Esta história não é apenas sobre a perda, é também sobre o poder duradouro do amor e a força da ligação que partilhavam. À medida que a narrativa se desenrola, os espectadores testemunharão a determinação inabalável de Lopes em encontrar Nobel, mostrando até onde se pode ir por amor. Os temas do amor, da perda e do reencontro ressoam profundamente, lembrando-nos que as verdadeiras ligações podem resistir ao teste do tempo e da adversidade. Junte-se a nós nesta viagem comovente enquanto exploramos a profunda relação entre Lopes e Nobel, uma história que nos inspira a valorizar os nossos laços e a nunca perder a esperança, independentemente dos desafios que enfrentamos. Numa tarde fatídica, enquanto vagueava pelos densos bosques perto da sua aldeia, Lopes deparou-se com uma visão que mudaria a sua vida para sempre. Ali, escondido entre os arbustos, estava um bezerro trêmulo, sozinho e assustado. Os olhos grandes e expressivos da jovem criatura estavam cheios de medo e o seu corpo tremia incontrolavelmente, um sinal claro de angústia. O coração de Lopes doeu ao ver aquilo. Ele podia ver que o bezerro tinha sofrido ferimentos, provavelmente de uma queda ou de um encontro com um predador. Sem hesitar, aproximou-se do animal vulnerável, com a sua compaixão a despertar nele uma determinação feroz de ajudar. Ao ajoelhar-se ao lado do bezerro, falou baixinho, assegurando-lhe que agora estava seguro. Lopes examinou gentilmente as feridas do vitelo, com as mãos firmes e cuidadosas, sabendo que aquela vida frágil dependia dele. O bezerro, sentindo a bondade de Lopes, começou a acalmar-se, inclinando-se para o seu toque. Naquele momento formou-se entre eles um laço tácito, uma ligação que transcendia as palavras. Lopes sentiu um enorme sentido de responsabilidade e amor por esta criatura inocente e jurou cuidar dela até que recuperasse a saúde. O impacto emocional do seu primeiro encontro foi profundo. Lopes apercebeu-se de que tinha encontrado não apenas um vitelo necessitado, mas um companheiro que iria encher a sua vida de objetivos e alegria. Para o bezerro, agora chamado Nobel, Lopes representava segurança e calor num mundo que tinha sido tão assustador. A sua ligação inicial, forjada na vulnerabilidade e na compaixão, preparou o terreno para uma notável viagem em conjunto. Uma viagem que lhes ensinaria a ambos a resiliência, o amor e o poder curativo da amizade. Com o passar dos anos, a ligação entre Lopes e Nobel transformou-se numa relação profunda baseada no amor, na confiança e no respeito mútuo. Desde o início, Lopes dedicou-se a cuidar de Nobel, fornecendo-lhe não só comida e abrigo, mas também uma abundância de afeto. Passava horas ao lado do jovem touro, escovando-lhe gentilmente o pelo e sussurrando palavras de encorajamento. À medida que Nobel crescia, crescia também a sua ligação,
marcada por inúmeros momentos de alegria que solidificaram a sua amizade. Faziam corridas pelos campos, com Lopes a rir-se enquanto Nobel avançava de forma divertida, com o seu espírito a brilhar mais a cada dia que passava. Lopes levava frequentemente Nobel em aventuras, explorando os montes e vales próximos, onde se deliciavam com o calor do sol e a beleza da natureza. Estas experiências partilhadas não só fortaleceram os seus laços, como também permitiram que Nobel florescesse, transformando-se de um tímido vitelo num touro cheio de vida e energia. Lopes ficou maravilhado com o crescimento de Nobel, vendo a criatura outrora assustada evoluir para uma presença confiante e poderosa. As brincadeiras do touro trouxeram uma alegria sem fim a Lopes, que encontrou consolo na sua companhia. Quer se tratasse de carícias suaves ou da forma como Nobel o seguia como uma sombra, cada momento era um testemunho do aprofundamento da sua relação. À medida que Nobel amadurecia, tornou-se não apenas um animal de estimação, mas um verdadeiro parceiro na vida de Lopes, personificando o amor e os cuidados que lhe tinham sido dedicados. A sua viagem em conjunto foi uma bela recordação do poder transformador da bondade, ilustrando como uma ligação forjada na compaixão pode levar a um crescimento e alegria incríveis. Juntos, enfrentaram os desafios da vida, com seus corações entrelaçados numa história de amizade inabalável. Chegou o dia em que Lopes recebeu uma oportunidade de emprego no estrangeiro, uma hipótese de proporcionar uma vida melhor para si e, em última análise, para Nobel. No entanto, a excitação deste novo capítulo foi ofuscada pela realidade dolorosa de deixar o seu querido touro para trás. À medida que a data de partida se aproximava, Lopes sentia um peso no peito, sabendo que teria de se separar da criatura que tinha sido a sua companheira inabalável em todos os momentos. Na manhã da sua partida, Lopes dirigiu-se ao pasto onde Nobel se encontrava, com os seus olhos grandes e cheios de alma, a refletir confusão e preocupação. A ligação que partilhavam era palpável, e à medida que Lopes se aproximava, sentia as lágrimas a brotarem-lhe nos olhos. Ajoelhando-se, envolveu os braços à volta do pescoço de Nobel, sentindo o calor do pelo dele contra a sua bochecha. Naquele momento, o tempo pareceu parar, e o mundo à volta deles desvaneceu-se. Lopes sussurrou promessas de regresso, assegurando a Nobel que esta separação era apenas temporária. "Eu voltarei por ti", jurou, com a voz a tremer de emoção. Nobel acariciou-o gentilmente, como se compreendesse a gravidade do momento, e Lopes sentiu o peso das memórias partilhadas a pressioná-lo. A despedida foi repleta de palavras não ditas, um profundo entendimento de que a sua ligação iria perdurar, apesar da distância. Quando Lopes se virou para sair, olhou para trás uma última vez, gravando a imagem de Nobel no seu coração. A promessa que fez ecoou na sua mente, um farol de esperança que alimentou a sua determinação em regressar e cuidar do seu querido amigo. A despedida emocionante marcou um capítulo pungente na história de ambos, um capítulo que iria testar os seus laços, mas que acabaria por fortalecê-los de formas que ainda não podiam imaginar. Nos dias que se seguiram à partida de Lopes, Nobel experimentou uma profunda sensação de abandono que pesou muito no seu espírito. O touro, outrora vibrante, cheio de energia e alegria, vagueava agora pelo rancho com uma tristeza palpável nos olhos. Muitas vezes ficava junto à vedação, olhando com saudade para o caminho por onde Lopes tinha saído, como se desejasse que ele voltasse. A ausência do seu amado companheiro deixou um vazio difícil de preencher, e Nobel lutou para lidar com a solidão que o envolvia. Inicialmente, tornou-se retraído, passando longas horas na solidão, com seu comportamento brincalhão substituído por uma melancolia tranquila.
Com o passar do tempo, Nobel enfrentou os desafios de se adaptar à vida no rancho sem Lopes. O ambiente agitado, repleto de sons de outros animais e das atividades diárias da vida no rancho, tornou-se tanto um campo de treino como uma fonte de dor para ele. Enquanto aprendia a navegar pelas rotinas de alimentação e pastoreio, a ausência da orientação gentil de Lopes fazia com que cada tarefa parecesse assustadora. Os outros trabalhadores do rancho tentaram envolvê-lo, mas nenhum conseguia reproduzir a ligação que partilhava com Lopes. Apesar dos desafios, Nobel começou a adaptar-se, encontrando lentamente consolo no ritmo da vida no rancho. Aprendeu a confiar nos tratadores, embora o seu coração ainda sentisse falta do seu verdadeiro amigo. O rancho tornou-se um local de emoções contraditórias. Era onde ele aperfeiçoava a sua força e capacidades, mas também servia como uma lembrança constante do amor que tinha perdido. Cada dia era uma batalha entre a resiliência e a tristeza, enquanto Nobel navegava pelas complexidades da sua nova realidade, agarrando-se à esperança de que, um dia, Lopes regressaria para preencher o vazio no seu coração. Com o passar do tempo, Nobel transformou-se num poderoso touro de rodeio, uma viagem que foi simultaneamente estimulante e desafiante. O processo de treino era rigoroso, exigindo não só força física, mas também resiliência mental. Sob o olhar atento dos trabalhadores do rancho, Nobel aprendeu a responder a comandos e a navegar pelas complexidades da arena de rodeio. As expectativas colocadas sobre ele eram elevadas. Esperava-se que tivesse um desempenho impecável, mostrando a sua força e agilidade em frente a multidões que aplaudiam. Enquanto o treino aperfeiçoava as suas capacidades, também introduzia um nível de pressão que pesava muito no seu espírito. A vida nos rodeios, com suas luzes brilhantes e barulhos altos, era um forte contraste com os dias tranquilos que passara com Lopes. Embora se tenha tornado um favorito do público, as exigências da atuação afetaram o seu bem-estar. Nobel enfrentou o desafio constante de equilibrar os seus instintos naturais com as expectativas do desporto. A adrenalina da arena era inebriante, mas muitas vezes deixava-o esgotado e ansioso. A emoção da corrida era acompanhada pelo medo de lesões e pelo estresse da competição, criando uma paisagem emocional complexa para o outrora tímido Vitello. Mark, um dos trabalhadores do rancho que se interessou particularmente por Nobel, teve sentimentos contraditórios ao testemunhar a transformação do touro. Ele admirava a força e a destreza de Nobel, mas também sentia uma pontada de tristeza, reconhecendo que as pressões da vida nos rodeios tinham alterado o espírito do touro. Mark refletia frequentemente sobre a criatura gentil que Nobel tinha sido em tempos, desejando poder aliviar os fardos colocados sobre ele. Enquanto observava Nobel a prosperar na arena, não conseguia deixar de sentir que o sucesso que trazia a admiração também tinha um preço elevado, levando-o a refletir sobre o verdadeiro custo da fama no mundo dos rodeios. Depois de deixar Nobel para trás, a vida de Lopes deu uma reviravolta significativa à medida que ele se adaptava a uma nova rotina no exterior. Encontrou trabalho que lhe permitiu sustentar-se e acabou por conhecer Clara, uma mulher de bom coração que partilhava os seus sonhos de construir uma vida cheia de amor e aventura. A sua ligação floresceu rapidamente e em breve estavam casados, embarcando numa viagem juntos que trouxe alegria e realização. O riso de Clara enchia a sua casa e o seu apoio inabalável encorajava Lopes a perseguir as suas aspirações. Juntos, vislumbraram um futuro em que poderiam viajar, explorar novos horizontes e talvez um dia regressar ao rancho onde Lopes tinha crescido. No entanto,
Apesar da felicidade que o rodeava, Lopes era frequentemente assombrado por memórias persistentes de Nobel. A ligação que tinham partilhado era insubstituível, e momentos de nostalgia tomavam conta dele, recordando-o dos dias despreocupados passados nos campos. Por vezes, partilhava histórias do Nobel com a Clara, que o ouvia atentamente, compreendendo a profundidade da sua ligação ao touro. Estas recordações serviam como uma lembrança agridoce do amor que outrora preenchera a sua vida. Tragicamente, o mundo de Lopes foi destruído quando Clara adoeceu e faleceu inesperadamente. A perda deixou-o devastado, mergulhando-o num profundo abismo emocional. O calor e o riso que outrora enchiam a sua casa foram substituídos por um silêncio avassalador. Na sua dor, Lopes deu por si a refletir sobre a ligação que tinha com Nobel, apercebendo-se de que tanto Clara como o touro representavam diferentes facetas de amor e companheirismo na sua vida. A dor da perda de Clara reacendeu a dor da separação de Nobel, deixando Lopes a braços com o peso das suas memórias e a saudade das ligações que tinham moldado o seu coração. Após anos de ausência, Lopes regressou finalmente ao rancho, com o coração num turbilhão de expectativa e ansiedade. À medida que se aproximava da paisagem familiar, as recordações voltavam, campos iluminados pelo sol, risos e o toque suave de Nobel. No entanto, a incerteza atormentava-o. Será que o seu amado touro se lembraria dele? Será que a ligação entre eles ainda existiria depois de todo este tempo? O rancho parecia-lhe simultaneamente familiar e estranho, uma recordação agridoce da vida que outrora conhecera. Quando entrou na propriedade, a tranquilidade foi abruptamente quebrada pelo caos. Um tumulto irrompeu nas ruas próximas, chamando a atenção de Lopes. O seu coração acelerou enquanto corria em direção ao barulho. O medo apoderou-se dele. Para seu choque, avistou Nobel, agora um poderoso touro, a correr pelas ruas, claramente agitado e desorientado. A visão era simultaneamente estimulante e alarmante. O outrora tímido bezerro tinha se transformado numa criatura formidável, mas a selvageria nos seus olhos denunciava angústia. O coração de Lopes batia forte quando ele chamou o nome de Nobel, a sua voz, mal conseguindo atravessar o caos. Naquele momento, o tempo pareceu congelar. De repente, Nobel fez uma pausa, as suas orelhas levantaram-se e virou-se para o som da voz de Lopes. Os seus olhos fixaram-se e uma corrente elétrica de reconhecimento surgiu entre eles. O mundo à volta deles desvaneceu-se enquanto Nobel avançava, com os seus passos poderosos a encurtar a distância. Num reencontro emotivo, Lopes abraçou Nobel, com lágrimas a correrem-lhe pelo rosto, enquanto o touro o acariciava com afeto. O laço que tinham partilhado, outrora considerado perdido, voltou à vida num instante. Foi um momento de pura alegria e alívio, um testemunho da ligação duradoura que tinha resistido ao teste do tempo e da distância. Juntos, novamente, eles estavam no meio do caos, com seus corações entrelaçados, prontos para enfrentar o que viesse pela frente. Após o reencontro emotivo, Lopes rapidamente reparou que Nobel não era o mesmo touro espirituoso que conhecia. A sua energia era baixa, parecia retraído, o que levou Lopes a procurar ajuda. Um veterinário foi chamado para examinar Nobel e, após uma avaliação minuciosa, o diagnóstico foi revelado. Nobel sofria de uma doença gastrointestinal grave, provavelmente exacerbada pelo estresse e pelo ambiente caótico que tinha vivido. As implicações deste diagnóstico eram significativas. O veterinário explicou que o comportamento de Nobel era um resultado direto do seu desconforto e, sem tratamento adequado, a sua condição poderia piorar. Determinado a ajudar o seu querido amigo, Lopes empenhou-se na recuperação de Nobel.
Seguiu meticulosamente as recomendações do veterinário, garantindo que Nobel recebia a medicação necessária e uma dieta especial adaptada para aliviar os seus problemas digestivos. Todos os dias, Lopes passava horas ao lado de Nobel, oferecendo-lhe conforto e encorajamento. Falava com ele suavemente, recordando-lhe a sua ligação e as aventuras que tinham partilhado. Esta dedicação não só proporcionou a Nobel os cuidados de que necessitava, como também reforçou a ligação emocional entre eles. À medida que os dias se transformavam em semanas, começou a registrar-se uma transformação notável. Nobel recuperou lentamente a sua força e, com cada pequena vitória, a ligação entre ele e Lopes aprofundou-se. Partilhavam momentos tranquilos no pasto, onde Lopes escovava suavemente o pelo de Nobel e o touro se encostava a ele, procurando tranquilidade. O processo de cura tornou-se uma jornada de apoio mútuo. Lopes encontrou consolo ao cuidar de Nobel, enquanto a recuperação do touro reacendeu a centelha de alegria no coração de Lopes. Juntos, enfrentaram os desafios da doença e da cura, tendo a sua relação evoluído para um testemunho de resiliência, amor e companheirismo inabalável. A viagem de Lopes e Nobel é uma história pungente tecida com fios de amor, perda e reencontro que ressoa profundamente com qualquer pessoa que já tenha criado um laço com um animal. A partir do momento em que Lopes descobriu a cria trêmula no bosque, a sua ligação transformou-se numa poderosa amizade cheia de alegria e de aventuras partilhadas. Os seus dias idílicos juntos foram abruptamente interrompidos pela partida de Lopes, levando-o a uma separação de partir o coração que deixou ambos com saudades um do outro. Com o passar do tempo, Nobel enfrentou os desafios da vida no rancho, transformando-se num poderoso touro de rodeio enquanto lutava contra o sentimento de abandono. Entretanto, Lopes construiu uma nova vida, casando com Clara e sonhando com um futuro, mas nunca esqueceu a ligação que partilhava com Nobel. A trágica perda de Clara levou Lopes de volta ao rancho, onde se deparou com a visão caótica de Nobel a vaguear pelas ruas. O seu reencontro emocional reacendeu o amor que tinha perdurado ao longo dos anos, recordando a ambos a ligação inquebrável que partilhavam. Durante a doença e a recuperação de Nobel, a sua ligação aprofundou-se ainda mais, mostrando a resiliência da sua relação. Esta viagem serve como um poderoso lembrete da importância das ligações com os animais, realçando como eles enriquecem as nossas vidas e nos ensinam sobre amor, lealdade e cura. Ao refletir sobre esta história comovente, convidamo-lo a subscrever, gostar e partilhar este vídeo para espalhar a mensagem de amor e companheirismo. Junte-se a nós para mais histórias inspiradoras que celebram os incríveis laços que partilhamos com os nossos amigos animais, recordando-nos o profundo impacto que eles têm nas nossas vidas.